Já parou para pensar por que as pessoas são pobres? O que acontece com as pessoas que fazem elas ficarem pobres? Qual a origem disso? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar isso para você. Fala galera, meu nome é Eduardo, criador deste canal que te ajuda a sair da média e ser uma pessoa melhor, principalmente nesse quesito aqui, ó. Então vamos lá. Primeira coisa que você deve estar pensando aí, as pessoas são pobres porque elas não têm dinheiro. Tende a ser até óbvio, né? Mas na verdade não é assim. A pessoa não tem dinheiro porque ela é pobre. Isso é uma consequência do fato dela ser pobre. E a pobreza, ela é muito mais do que só ter ou não o dinheiro. É a compreensão dessa questão, inclusive faz parte do nosso tema aqui, e você vai entender isso mais lá na frente. Seguindo aqui, outra coisa que você pode pensar também, né, sobre a origem da pobreza, é a desculpa que muitos dão, né? As pessoas adoram dar essa desculpa e ela é bem característica do socialismo, né? O socialista adora dar essas desculpas aí, de que o pobre, ele só é pobre porque ele não tem oportunidade, porque o governo não cuida dele, que o governo é ruim, ou porque os ricos são malvados e tem a distribuição de classes e aí os ricos ficaram com tudo para eles e não sobrou para mais ninguém. Enfim, isso não tem nada a ver. Isso não é a origem da pobreza. Essas coisas podem, obviamente, contribuir para que a pessoa esteja na pobreza. Por exemplo, um governo ineficiente, corrupto, que não cuida das pessoas, as faltas de oportunidade, por exemplo, também, tudo isso pode contribuir para que a pessoa esteja na pobreza. Mas esses fatos não são a origem, não são os fatores causadores da pobreza na vida da pessoa. Justamente porque a origem da pobreza não está em fatores externos da pessoa. O que realmente faz a pessoa ser pobre é a falta de educação. Eu não me refiro somente àquela educação acadêmica, né, que a gente aprende na escola, mas sim a educação em todos os sentidos, a educação ampla. Aquela educação que você herda da sua família, que você herda do meio em que você vive, que você herda das experiências que você já viveu ao longo da vida e até mesmo dos veículos midiáticos, do tipo de conteúdo que você anda consumindo. Essa educação compreende, além desses conhecimentos escolares, né, acadêmicos, como matemática, português, história, finanças, economia, também compreende os valores, os princípios e os paradigmas que você cultua. Esses todos juntos vão moldar o seu comportamento, ou seja, a sua maneira de pensar e agir. E é aí que está a chave do negócio. As pessoas são pobres ou não de acordo com a maneira de pensar e agir delas com relação a tudo na vida. Vou te dar alguns exemplos disso, de como a falta de educação está justificando a pobreza da pessoa. Então eu vou te dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, isso é raro de ver na classe média e mais raro ainda de ver entre os ricos. Mas nas pessoas da classe pobre, isso é muito mais comum de se ver. Que é o quê? As pessoas, não todas, claro, mas uma boa parte se comportam como animais. Eu costumo ver muito isso em transporte público. Eu vejo aquelas pessoas em bando, pulando muro, passando por baixo em buraco, fazendo todos os tipos de artimanha, se sujeitando a situações vexaminosas para burlar o transporte público e não pagar a passagem, 4 e pouco, 7 reais. Quando tomba um caminhão na estrada, o que as pessoas vão fazer de imediato? Vão saquear. O motorista está lá, moribundo, ninguém nem foi ver como ele está, mas as pessoas já estão lá saqueando a mercadoria. E se você está pensando aí, não, porque coitadas, as pessoas só fazem isso porque elas não têm o básico para sobreviver, não justifica. Nada justifica a pessoa ser desonesta. É tranquilamente possível, assim como acontece com várias pessoas, sobreviver de maneira honesta sem ter que roubar e nem fazer nada desse tipo. E me arrisco a dizer que a maioria das pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas não fazem pela necessidade, pela sobrevivência. Muitas vezes elas nem estão precisando, mas fazem mesmo assim para se dar bem. Então esses tipos de comportamentos de animais representam a falta de educação quanto a valores e princípios. Isso demonstra a mentalidade de escassez da pessoa. É impossível uma pessoa com esse tipo de comportamento ser rica. Impossível, porque ela já está acostumada, para ela é uma realidade aquilo, de que ela está sempre na pindaíba
de que ela só consegue sobreviver roubando, saqueando. Então, isso demonstra uma falta de educação que acorrenta a pessoa na pobreza. Outro exemplo, aquelas pessoas que cultuam a linha de pensamento de que a vida é uma só, não se sabe o dia de amanhã, então vão aproveitar. E aí elas gastam dinheiro descontroladamente, só com prazer, e não reservam nenhuma parcela do dinheiro delas para o futuro. Então são aquelas pessoas que vivem em festa, gastando com bebida, e gastando com saída em restaurante, iFood, só com prazer, fazendo compras e simplesmente torram o dinheiro e não guardam nada. Isso demonstra uma falta de educação ali um pouco mais da parte acadêmica, né, de finanças, de como gerir a finança dela, um pouco de valores, mas é uma falta de educação que acorrenta também a pessoa na pobreza. Outro exemplo, esse é muito comum, que é o que? As pessoas pobres adoram repudiar os ricos, porque veem eles como exploradores, que só ficaram ricos extorquindo ou roubando os mais pobres, tirando dos mais pobres, enfim. E isso tem alguns desdobramentos. O principal deles são aquelas pessoas que no emprego delas só fazem o mínimo, trabalham de má vontade, não ajudam em nada que seja no intuito de melhorar a empresa, fazer com que ela receba mais lucros e tudo mais. Por quê? Porque na mente dela, o patrão dela é um malvadão que só quer explorar o trabalho dela e ficar rico às custas dela. Ok, isso pode acontecer? Pode acontecer, mas não é a maioria, não é a totalidade dos casos. E sobre essa visão aí, totalmente incorreta, nós temos que analisar duas coisas. Primeiro, que a pessoa só tem um emprego porque um rico criou uma empresa e com isso ele gerou empregos em massa. O pobre não tem condições de gerar emprego, a não ser que seja um emprego de ajudante na mercearia ou na barbearia ou no salão do bairro, mas o pobre ele não gera empregos em massa, só quem faz isso é o rico. Então a pessoa já tem que analisar por esse ponto, que ela só está trabalhando no caso de algum rico. Segundo, que antes da pessoa trabalhar para a empresa, ela trabalha para ela mesma. Então se ela investe na profissão dela, nas habilidades dela, ela que vai evoluir como profissional, futuramente pode ser promovida ou mudar de emprego para um emprego melhor. Então, quando ela trabalha de má vontade, ela está se mantendo naquele patamar a vida inteira, não está evoluindo. Então ela sai perdendo. E por fim, essa maneira de pensar e agir só demonstra a mentalidade de vítima que é muito comum em pessoas pobres. Elas gostam muito de pensar que elas são as coitadas e elas só estão naquela situação porque todo mundo tem a culpa, menos ela. Então você pode ver aí que a origem da pobreza não está em fatores externos à pessoa, está dentro da pessoa. Os pobres são pobres por causa deles mesmos, por causa da maneira de pensar e agir deles, deturpada, incorreta com relação a tudo na vida, que acorrentam eles na pobreza. Bom, então agora que você entendeu a origem da pobreza, o que acontece para tornar a pessoa pobre, como então mudar essa realidade? Simples. Já que a gente viu que o problema não está fora da pessoa, não é falta de oportunidade, não é o governo que não mudou a vida da pessoa, e sim na falta de educação geral, então para a pessoa mudar essa realidade, basta ela investir em si mesmo, em aprimorar o seu nível de conhecimento e trabalhar nos seus valores e princípios, nos paradigmas que ela cultua. E como a pessoa vai buscar esse conhecimento, eu gosto de dividir em 3 formas. A primeira delas é estudar, adquirir mesmo conhecimento, principalmente sobre desenvolvimento pessoal e finanças. Onde é que ela vai fazer isso? Através de livros. Existem ótimos livros sobre desenvolvimento pessoal, sobre finanças, vídeos no YouTube, cursos. Tem cursos baratos aí, que a pessoa pode pagar. Até no site do governo tem cursos sobre finanças. Então a pessoa ela tem que buscar se instruir para ela adquirir mais conhecimento, principalmente esse conhecimento, essa educação acadêmica que eu me referi, porque isso vai dar para ela uma noção melhor de como gerir o patrimônio dela, né, ou de como é que ela pode manusear o dinheiro dela de forma que ela, além de não perder, ainda faça com que ele se valorize ao longo do tempo. A segunda maneira é a influência. O que é isso? É a pessoa trabalhar nas coisas e nas pessoas que influenciam ela. Então, é decidir criteriosamente ali com quem ela vai andar, né? Definir criteriosamente ali o círculo social dela, de repente até o círculo familiar, conforme for.
Então, o que ela tem que fazer? Buscar a companhia de pessoas que estão no nível acima. E aí entra um detalhe importante, porque ter dinheiro não significa ser rico. Porque a pessoa pode ter dinheiro, mas ela não cultuar os princípios e os valores das pessoas ricas. Esse é o exemplo de muitos desses jovens aí que cantam trap, funk e tudo mais, e que eles saem de uma realidade de pobreza, ganham muito dinheiro e só torra dinheiro, é festa, é bebida, é mulherada. Se a fonte deles esgotar, adivinha o que vai acontecer? Eles vão voltar para a pobreza. Então, eles têm valores e princípios de pobreza, só que eles têm dinheiro na mão. A partir do momento que o dinheiro na mão acabar, eles vão ficar com a pobreza de novo. Então, aquela pessoa ali próxima a você, né, que está com muito dinheiro, está gastando, vida de Ronaldinho, gaúcho, então essa pessoa ela não é rica. Então, cuidado, essa pessoa está num patamar pior que o seu. Então, procure a companhia de pessoas realmente ricas, que cultivem os valores e os princípios de ricos. E os ambientes também, trabalhar nos ambientes. Como assim? Você tem que buscar os ambientes de riqueza e evitar ao máximo os ambientes de pobreza. Isso eu falo nos locais mesmo. Então, você tem que frequentar locais de ricos e evitar ao máximo os locais de pobreza. Eu sei que muitas vezes isso é inevitável, mas você tem que tentar ao máximo isso daí. E a última e terceira maneira é por meio das experiências. O que é isso? É você experimentar as coisas boas, as coisas dos ricos. Porque uma vez que você experimente uma coisa boa de um nível acima, você não vai mais querer a coisa ruim. Então, quando você entra num carrão e dá uma volta num carrão, você não vai mais querer um carro ruim. Quando você entra numa casa boa, você não vai querer a casa ruim. Quando você tem experiências de pessoas ricas, né, de um restaurante melhor, uma viagem, alguma coisa assim, quando você tem esse contato, você não vai mais querer as coisas ruins. Então, isso é um forte fator motivador para que você busque essa evolução social e financeira para você ser uma pessoa rica. Bom, galera, então essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham conseguido quebrar um pouco aí a visão sobre essa relação de pobreza, né? Dinheiro, e que vocês principalmente apliquem isso e realmente vejam resultados na vida de vocês. Então, se você gostou do conteúdo, já deixa o like aí, segue o canal, ativa o sininho para você receber mais pedradas como essa e compartilha também com os amigos aí para ajudar o canal a crescer, tá legal? Então, terminando aqui o vídeo sempre com aquela frase que eu gosto muito, que exemplifica muito bem a finalidade desse canal aqui da Sociedade Mente Brilhante. Sempre que você se vê ao lado da maioria, é hora de parar e refletir. Então, vamos sair da média e vamos ser uma pessoa melhor. Valeu, galera!